A química dos sonhos e do sono é fascinante e tem, na verdade, alguma relação com a memória. A adenosina tem um papel importante em lembrar que está na hora de dormir, embora pareça existir vários mecanismos cerebrais responsáveis pelo sono. Durante o sono, são produzidas menores quantidades de neurotransmissores, serotonina e norepinefrina, e os processos nervosos são controlados essencialmente pela acetilcolina, a qual está na origem dos sonhos. Finalmente, o sono parece ser muito importante na formação das memórias, e tanto o excesso como a baixa da acetilcolina parece ter reflexo negativo. O fermento faz a massa crescer porque libera gás carbono, o CO2, em reações químicas, formando bolhas no meio da massa e fazendo com que ela aumente de tamanho e fique fofa. Existem dois tipos de substâncias usadas para este fim: o fermento biológico e o fermento químico. O fermento químico é composto por bicarbonato de sódio e o biológico é feito com micro-organismos vivos. You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, bitch. You want a Lamborghini? Sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy? Live in a big man. A química na academia acontece quando malhamos, influenciando os hormônios como a testosterona, que ajuda na construção dos músculos, a insulina, que aumenta a taxa de glicose, e o cortisol, que é um anti-inflamatório natural e é o hormônio do crescimento. And I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, babe. Ela é linda, é uma delícia, mas é cheia de malícia, faz qualquer um se apaixonar. Mas comigo ela fica louca, quando beija aquela boca, pega fogo, ela foge, depois vem me procurar. Olha o que ela faz, manda uma mensagenzinha instigante pra me provocar. O bronzeamento é a mudança de cor da pele através da exposição aos raios ultravioletas. A exposição ao raio UV faz com que os melanócitos produzam mais melanina, que é o pigmento que escurece a pele. Os protetores solares diminuem o bronzeamento. Os bronzeadores à base de dihidroxipropanona são os que deixam a pele parda, mas seu efeito só dura de 1 a 2 semanas. Ela quer me dominar, joga a bomba e corre, ela foge, porque sabe que dá choque ao simples toque. Ela pede pra mim. Os vegetais são caracterizados por produzirem seu próprio alimento, porém, em alguns casos, eles não dispõem de bons recursos nutritivos para isso, sendo necessário o uso de fertilizantes. Os nutrientes necessários em maior quantidade são os macronutrientes, como nitrogênio, potássio, hidrogênio, carbono, oxigênio, cálcio, enxofre, fósforo e magnésio. O carbono, oxigênio e hidrogênio estão plenamente disponíveis na natureza e podem ser facilmente absorvidos pelos vegetais. Já os demais macronutrientes, apesar de estarem disponíveis na natureza, têm sua absorção dificultada e, em alguns casos, devem ser fornecidos artificialmente, como é o caso do nitrogênio, fósforo e potássio. A maioria dos fertilizantes são compostos por esses três elementos combinados. Agora eu vou tomar um banho especial, um banho gostoso, tomando um banho para relaxar, para sair com meu gato. Ele me chamou, vou tomar um banho bem especial, me arrumar bem arrumadinha com meu esposo agora. O Wesley me chamou para sair com ele, eu vou tomar um banho bem especial e vou ficar bem bonita para ele hoje. Vou ficar bem cheirosinha para ele. Oh meu Deus, o que não faz uma falta de um creme, cabelo todo duro. Os conservantes mais usados são o DMDN, o benzolato de sódio, entre outros. O lauramida-DEA e o cocamida-DEA fazem a espuma. O espiorato de glicol é o que dá cor e textura ao shampoo. O cloreto de amônio de sódio é o que dá densidade ao produto. Óleos à base de silício são compostos que têm como função hidratar seus fios e tirar a sujeira do couro cabeludo. O pentanol é o agente que dá brilho ao cabelo.
Pó contém carbonato de cálcio e óxido de zinco. Batom contém óleo de gergelim, cera de abelha, etc. O antitranspirante, seu ingrediente fundamental é o cloreto de alumínio, além de conter álcool e perfume. Esse é o Malha Funk. Esse é o Malha Funk. A cocaína é um alqueloide usado como droga de efeito anestésico. Seu nome químico é benzoimetilhexagonina. A quantidade ou frequência do consumo da droga aumenta o risco do consumidor de sofrer ataque cardíaco, AVC, convulsão ou falha respiratória. Efeitos a curto prazo é perda de apetite, aumento do batimento cardíaco, pupilas dilatadas, alucinações, entre outros. Na hora do prazer, são os hormônios responsáveis por uma série de sensações. As etapas relacionadas à produção de hormônios durante a relação sexual estão divididas em 4 fases. Primeira fase de excitação. A testosterona, hormônio masculino, é o responsável pelo desejo sexual, tanto os homens quanto as mulheres. O estrógeno, hormônio feminino, é extremamente importante para manter a elasticidade e umidade vaginal. Segunda fase de platô. Homens e mulheres apresentam aumento na concentração de adrenalina e noradrenalina. Em alguns homens, junto com o orgasmo, ocorre a elevação do hormônio ocitocina. Terceira fase de orgasmo. Após o orgasmo, ambos os sexos têm uma elevação do nível da prolactina. Esse hormônio reduz os níveis de testosterona e estrógeno do organismo, o que inibe o impulso sexual após o orgasmo. Quarta fase de resolução. O nível de prolactina permanece elevado até 1 hora após o orgasmo. Nos homens, o hormônio inibe o desejo e desencadeia sonolência, enquanto as mulheres permanecem excitadas e conseguem ter outros orgasmos após o primeiro. Stranger in my bed, there's a pounding in my head. Glitter all over the room, pink flamingos in the pool.